fazer essa leitura. Êxodo capítulo 32, versículo 26, versículo 29. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Versículo 29. Consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Consagrai-vos hoje ao Senhor, para que ele vos conceda hoje bênção. Irmãos, nós vivemos uma época, e não uma época, mas eu creio que todas as épocas, né? Quando o homem, ele de certa forma, vive, digamos assim, uma ilusão, né? Ele forma uma realidade na mente dele, que na verdade não é o correto. Nós percebemos tantas pessoas acreditando que o melhor da vida é realmente fazer o que bem entende, consagrar a vida a si mesmo, né? Separar a vida para si mesmo. E a gente percebe a distância de Deus. Esse texto é muito curioso, pois ele conta logo um episódio após o bezerro de ouro. É um texto bem conhecido, quando o povo, diz aqui que o povo acreditava que Moisés estava se demorando, né? Versículo 1, 32, 1. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então, aparentemente o povo achou que Moisés estava demorando muito e simplesmente resolveram criar este bezerro de ouro. Quantas vezes, se fizermos uma comparação, talvez para muitos, Jesus Cristo veio a esse mundo e subiu aos céus, irá voltar para nos levar. E enquanto isso, nós estamos fazendo igual esse povo, né? Vendo que Jesus tarda em descer novamente, vamos praticar aqui o que der na nossa vontade. Vamos criar deuses para nós mesmos. Então o texto diz sobre criar deuses para si mesmo. O versículo 6 ilustra muito bem o que se passava à mente do povo. O povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir. A consagração, a separação que o povo fez para si era comer, beber e divertir-se. Então às vezes a gente olha e parece que está tão parecido com o que hoje acontece, não é? O que o homem faz? Come, bebe e se diverte. Parece que é só isso. Parece que é só isso que a nossa vida clama. Eu preciso descansar. Eu preciso comer, beber. Eu preciso me divertir. Tanto que as pessoas buscam esse comer, beber, divertir, que até a própria igreja vira um entretenimento, né? Você vai lá para comer, beber e divertir. Nem sempre as pessoas vão na igreja para se consagrar ao Senhor, para ouvir a palavra do Senhor. E a gente percebe que vivemos um pouco como este povo, que 1 Coríntios 10, 7 chama de idólatras.
uma repreensão desse texto. Ele diz: não façais, pois, idólatras como alguns deles. O povo se assentou para comer, beber e levantou-se para divertir-se. Fugir da idolatria, desse desejo de viver para si mesmo. E o que Moisés fala com aquele povo? Moisés intercede por aquele povo e faz essa proposta ao povo: consagrem-se ao Senhor, venham até mim. Se vocês se consagrarem ao Senhor, vocês receberão bênção hoje. É o que nós estamos falando desde o início do culto. A ti seja consagrada a minha vida, a minha alegria no Senhor, na presença do Senhor. O Senhor é aquele que nos dá a vida, a paz. Como nós podemos nos consagrar, irmãos, ao Senhor? Consagração, ela depende da nossa conduta, de como nós vivemos. Nós encontramos na Bíblia, várias pessoas se consagrando ao Senhor, separando seu tempo exclusivo para servir ao Senhor, assumindo votos para cumprir, para agradar ao Senhor. E a gente vê muitas vezes as pessoas se afastando das coisas de Deus, cada vez mais compromissadas, com suas atividades comuns. 1 Coríntios 7:35 diz: consagrai-vos desimpedidamente ao Senhor. O que é consagrar-se desimpedidamente? É exatamente nada é empecilho, nada pode ser empecilho para servir ao Senhor. Porque consagrar é realmente separar o melhor, a prioridade. Então eu não posso dizer: eu consagro ao Senhor meu tempo, desde que eu não tenho outro compromisso. Eu vou consagrar o meu dízimo, desde que o dinheiro não esteja faltando. Eu vou buscar servir a Deus, desde que não posso colocar condições, mas devo consagrar ao Senhor, buscando algo específico para fazer, para servir ao Senhor, buscando a presença de Deus. Consagração deve ser a minha opção de vida, os meus hábitos, o meu compromisso com Deus. Tudo deve estar sendo feito em relação a servir a Deus. Nós temos esse tema do ano, é um tema muito sério, Fala sobre tudo para a glória de Deus. Tudo parece muito, Tudo. Mas se a gente não dá tudo, a gente não dá nada. Precisamos consagrar ao Senhor, mudando os nossos hábitos, praticar realmente algo diferente na nossa vida. Vamos ver aqui a sequência do texto. Se você tem a sua Bíblia aberta, é Êxodo 33, 3 e 4. Sobe para uma terra que emana leite e mel, e eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Olha a proposta: que o povo estivesse subindo, mas o Senhor não iria mais com eles. Por quê? Porque um povo carregava pecado, a idolatria. Diante dessa palavra, o povo, versículo 4, ouvindo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles se vestiu dos atavios. Vocês já repararam a seriedade dessa notícia, irmãos? Geralmente a gente pensa que quando o homem desobedece a Deus, ele vai ser destruído, vai cair um raio na cabeça dele, Mas na maioria das vezes, quando o homem desobedece a Deus, se afasta de Deus, o que Deus fala? Siga a sua vida. Eu vou continuar a te abençoar, eu vou te dar o teu pão, eu vou te dar o seu sustento, eu vou te dar até uma certa alegria aí. Mas eu não vou contigo. E muitos não percebem que Deus se afastou.
Você já teve a sensação de, parece que está tudo bem, você tem um bom emprego, ou você, mesmo não tendo um emprego maravilhoso, mas tem um equilíbrio nas suas contas, você tem uma vida relativamente tranquila com a sua família, mas algo está faltando. Isso acontece quando a gente deixa Deus em segundo lugar. As coisas podem até parecer bem, mas não está bem. O povo ouvindo isso, então, primeiro o povo teve consciência. Qual é a minha consciência da minha situação? Eu disse que a gente às vezes vive distorcendo a realidade. O mundo vive distorcendo a realidade. O maior exemplo de distorção da realidade é o carnaval, né? Pessoas gastarem 20 mil reais numa fantasia para desfilar. Sei lá quanto se dedicar para algumas horas de alguma coisa. Distorção da realidade. O quanto nós distorcemos a realidade da nossa vida. O povo percebeu que estava desagradando a Deus e arrependido, pôs-se a prantear. Demonstra aqui um arrependimento verdadeiro. Eles não se sentiram mais bem. E repare que eles se dispuseram a mudar. Nenhum deles se vestiu seus atavios. Muitos desses atavios que eles tiraram estavam representando aquilo que eles entregaram para oferecer, para construir o bezerro de ouro. E eles falaram: isso aqui é do Senhor, não me importa mais nada. Eles perceberam que a vida sem Deus não tinha algum valor, não tinha valor nenhum. E assim, irmãos, eles buscaram a consagração diante de Deus. A grande questão, irmãos, que nós queremos colocar aqui nessa noite é: qual é a minha condição espiritual? Porque eu posso ganhar o mundo inteiro e estar perdido. Eu posso ter tantas coisas, mas não ter a paz que o Senhor Deus dá. O quanto eu realmente busco esta consagração. A palavra consagrado, né? Com o sagrado. Separar-se, santificação. Às vezes eu acho que eu sou santo porque eu só converso de coisas religiosas. E conversar sobre assuntos religiosos não é exemplo de santidade. Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato de verdade. Às vezes não, eu estou bem com Deus porque eu estou sentindo a presença de Deus, mas são sentimentos passageiros. Eu posso acreditar que eu sou consagrado pela minha devoção exterior, mas talvez seja só exterior. Consagrar ao Senhor é realmente viver e buscar a santificação no meu coração diante de Deus. Buscar a presença do Espírito Santo na minha vida. Isso, irmãos, só se nós usarmos o termo mesmo, consagrarmos, separarmos tempo para Deus, estarmos consagrados. Nosso tempo tem que ser consagrado. Tudo que nós fazemos tem que estar na presença de Deus. Eu creio que o povo, muitos foram abençoados com esta confissão. E é o que Deus pode fazer nas nossas vidas, né? Deus perdoa, Deus anda ao nosso lado, Deus nos ajuda. E Ele quer que nós estejamos buscando a presença dEle. Que Deus esteja nos ajudando, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Pai, porque nós reconhecemos
que não temos para onde ir, se não formos para o Senhor. Também reconhecemos que muitas vezes isso se torna difícil, pois o nosso coração deseja transgredir, ceder ao pecado, fugir, ó Deus, da realidade da presença do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Somos teus e que o Senhor nos abençoe. Tu mesmo venha, ó Pai, sobre o nosso coração, transformando, ó Pai, abençoando, nos trazendo paz, Deus, nos colocando mais perto de Ti, Senhor. Que realmente seja o nosso desejo, estar mais perto de Ti, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Nos abençoe. Agora que vamos participar da ceia do Senhor, que também seja um momento de consagração, um momento em que possamos olhar para a Tua cruz, tomar essa cruz, ó Deus, e seguir ao Senhor. Pai amado, ajuda-nos, Senhor, precisamos de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém.